E aí, pessoal, para mais uma aula aqui. Agora eu estou em Educação, Sociedade e Trabalho, que é uma abordagem sociológica da educação. Nessa disciplina, né, vai ser o meu primeiro vídeo aqui, a aula 1. Vou tentar dar uma passada legal na aula 1. Bom, o fórum já está aberto lá, vocês fiquem à vontade para participar. Até agora não participaram muitas pessoas, né? Mas vamos lá. A gente vai começar falando um pouco sobre sociologia, né? Eu queria informar que o memorial também, vocês vão ter que passar, né, por essa etapa também nessa disciplina. Eu sei que tem já eu acredito que seja a terceira disciplina já aberta para vocês só nesse semestre. Vocês vão se adaptando e aos poucos vão participando de todas as disciplinas, que eu acho que vai dar certo e no final é só aprovação, se Deus quiser. Então vamos lá. Eu vou falar sobre sociologia, né? Essa disciplina é muito interessante. A gente vai falar sobre história, sociologia, filosofia. Vamos falar mesmo de tudo, né? Vamos dar uma passada em tudo. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a sociedade, né? A gente vai voltar muito no tempo, né? Vamos voltar mesmo no tempo para falar um pouco sobre sociedade, principalmente de alguns momentos históricos, né? Que mudaram a forma de pensar do homem. Então a gente vai voltar lá para o século XIX, naquele tempo onde a igreja ainda dominava tudo, né? Tinha uma grande influência nas pessoas. E em especial vamos para o ano de 1801, que foi a partir daí que a religião ficou um pouco, entrou em conflito um pouco com a ciência, né? A ciência começou a surgir. E a ciência ela surgiu de dois grandes grupos, que foi a ciência natural e a ciência sociais. Nessas duas ciências, né, a gente percebe que teve algumas expressões, né, importantes, tipo a matemática, por exemplo, na natural, a matemática, a biologia, mais tarde a bioquímica. Isso foram tudo alguns legados, né, dessa ciência. Nas sociais a gente percebe antropologia, filosofia, sociologia. Essas são algumas disciplinas. Mas eu vou entrar agora no ponto-chave dessas nossas questões, que é a Revolução Industrial, né? Vamos falar um pouco sobre esse marco, né? Muito importante. Bom, através da Revolução Industrial a gente percebe o seguinte. Na verdade a gente já percebe desde os primórdios, né? Que o homem ele se usufrui da natureza. Só que a partir que o tempo, assim que o tempo foi passando e o homem foi se desenvolvendo, principalmente em termos tecnológicos, né, ele começou a criar novas ferramentas. Ou seja, começou a transformar aquela matéria pegada lá da natureza, né? E aí, qual era o destino dele, né? O destino dessas ferramentas que o homem produzia era justamente o consumo, né? Eles vendia, ou até para o próprio consumo. Bom, e aí a gente vai entrar um pouco, né, nessa parte aí da Revolução Industrial. Antes dela, né, era muito marcante a presença de artesãos. Ou seja, o homem só produzia para si, às vezes vendia, mas era em pequena escala. E depois começou a surgir a manufatura, né, que foi a criação de fábricas que fazia com que um alto número de produtos fosse produzido em uma certa quantidade de tempo, num espaço de tempo. Bom, lá na apostila de vocês tem 3 mudanças muito importantes na Revolução Industrial que influenciou a sociedade daquele período, né? Na verdade, desde aquele período que a gente já vem sendo influenciado pelas indústrias e justamente pela Revolução Industrial daquele tempo. Bom, mas o que é que eu vou falar? Eu consegui lapidar bem muito mesmo, e eu consegui fazer essas 3 virarem 7. Então eu vou tentar dar uma explicada por cima. A primeira que eu destaco é que o homem passou a vender os seus esforços, ou seja, o homem começou a vender seu trabalho, seu suor, para as indústrias, né? Que era justamente para produzir e em troca ganhava um salário, né, no caso. Segunda, muito importante também, foi quase o desaparecimento dos artesãos. Com a criação da fábrica, muitos artesãos deixaram de trabalhar em casa e passaram a trabalhar na fábrica. E muitos foram quase à falência, né? Porque não tinha mais ninguém para produzir, porque o produto já estava em grande expressão dentro da economia. Vamos para a terceira, outra também muito importante, que foi as péssimas condições de trabalho
na indústria, né? Apesar de ter sido, muita gente ter ido para a indústria, quando eu digo muita gente ter ido, é que a família, a composição família teve muito presente, né? Mãe, pai, filhos, todos estavam trabalhando. E era péssimas condições, né? Quarta, o lucro dos empresários. O lucro do empresário foi tão grande que fez com que o capitalismo se expandisse cada vez mais. E a Inglaterra foi o pioneiro nessa nova modalidade, né, econômica. Quinta, a introdução do capitalismo, né, principalmente no campo. No começo foi muito essas questões de manufatura e tudo mais, só que quando começou a entrar no campo, também houve muitas falências, né? Porque o feudalismo foi deixado de lado e passou a reinar o capitalismo. Vamos lá para a sexta, e aí vem o crescimento das cidades. E isso foi evidenciado, né? Principalmente por causa do êxodo rural. Muita gente estava saindo dos interiores e indo para os centros urbanos, né? Vamos lá para a sétima e última que eu destaco aqui, que, como eu já falei também, que foi o feudalismo, né? O feudalismo saiu de cena e passou a entrar o capitalismo com suas indústrias, com sua poluição, com seu desmatamento, mas é a indústria, o homem tem que sobreviver, né? Independente de qual lado defende, né? Felizmente. Vamos lá, e aí a gente entra na Revolução Francesa, outro marco muito importante, né? Não se esqueçam disso, eu até indico vocês a lerem a apostila, são 15 páginas, só essa aula 1, mas são 15 páginas perfeitas, muito interessante. Bom, como eu já disse que a Inglaterra foi a pioneira, né, no capitalismo, e ela não sofreu nenhuma opressão. O capitalismo foi imposto e acabou o feudalismo, pá, morreu. Só que na França não foi bem assim, né? Na França teve opressão. E a gente começa a nossa história falando um pouco sobre quem detém o poder, né? Normalmente quem detém o poder num país ou numa nação é quem tem o poder econômico, né? E esse poder econômico é que dá essa liberdade de influenciar no poder político. Só que na França, naquele tempo, a França estava totalmente diferente, né? Estava vivendo um feudalismo muito forte. E naquele período, os burgueses eram quem tinham o poder econômico. E os monarcas absolutistas era quem tinha, que era composto pelos nobres, né? Era quem tinha o poder político. Bom, a gente percebe pela pirâmide da França, da pirâmide do período, né? Pirâmide organizacional do período, ela tá bem marcada no topo pela monarquia, né? Bem representada pela monarquia. Depois vem o clero, que divide ali poder com a nobreza, e por último o terceiro estado, né? Vamos lá, o clero. O clero era composto por 120 pessoas, 120 mil pessoas, no caso eclesiásticos, né? Que ele estava muito relacionado com a igreja, o clero, e até hoje. Bom, mas o clero tinha duas divisões. Tinha um alto clero, era onde eles recebiam dízimo, onde tinha propriedade de terra, e em contrapartida tinha um baixo clero. Agora na nobreza também tinha divisões, era representado por 350 mil pessoas no período, né? E dividia-se em três, né? A nobreza cortesã, a nobreza provincial e a nobreza de toga. Bom, eu vou só passar aqui por cima rapidinho. A nobreza cortesã vivia na corte e recebia pensões do Estado, né? Só na mordomia. Bom, a nobreza provincial era um segmento que vivia da exploração do trabalho dos camponeses, só exploração. E a nobreza de toga era a burguesia rica que queria ser nobre, né? Que comprava títulos para um dia chegar à nobreza. Bom, e o terceiro, ele também tem três divisõezinhas, que é a grande burguesia, a média e a baixa, né? Mas a gente percebe que na grande tinha bancários, empresários, burgueses, comerciantes. E na média tinha médico, advogado, esse setor que está mais relacionado com profissões liberais, né?
E na baixa burguesia, estavam os artesãos, desempregados, camponeses, né, como sempre. Sempre eles estão lá embaixo, né? Bom, e o Estado monárquico? Agora eu vou falar um pouco da história, como foi que fez essa queda do feudalismo lá na França, né? A gente começa pelo enfraquecimento do Estado monárquico, né? Naquele tempo, a França vivia, né, o Estado sofria muita... com essas doutrinas impostas, né, essa monarquia bruta, sofria misérias, estava mesmo indo quase à falência, né? E os burgueses eram mais explorados e eles não aceitavam. Então eles resolveram se revoltar contra o Estado e foram a fundo mesmo de derrubar o Estado. E o que foi que aconteceu, né? Eles fizeram uma reunião, que falaram com o rei, né, pedindo uma reunião no parlamento para derrubar o Estado, ou pelo menos para tentar estudar o caso da França no período. Bom, teve a reunião, não deu em nada. Então, anos depois, a burguesia resolveu montar sua própria constituição, uma constituinte. E nessa constituinte foi que o rei se viu obrigado a aceitar, porque a situação da França estava feia, né, diante dos olhos do país, e principalmente das revoltas que a França estava sofrendo. Aqui eu tenho que fazer algumas distinções, né? Como eu já falei no começo, né, falando um pouco sobre sociologia e tudo mais. Mas o que é sociologia? Um pequeno conceito, né? A sociologia estuda o ser humano na sociedade, né? O comportamento do homem na sociedade. E o que é que esses fatos históricos que a gente viu até agora tem a ver, né, com essa participação do homem, né, na sociedade? Bom, esses fatos, né, eles deixam algum legado para a nossa sociedade atual. Bom, e a gente percebe o seguinte, que apesar de todos os estudos e a evolução da sociologia, muitos estudiosos ainda evidenciam, né, conseguem perceber alguns fatos que aconteceu nesses marcos históricos aqui na nossa sociedade atual. É tanto que a Bíblia, né, é um grande instrumento que às vezes revela, né, muita coisa do que está acontecendo hoje, que eles já tinham percebido o que poderia acontecer, né? Então, é isso, né, pessoal? O que eu posso falar também, né, é que existiu duas grandes teorias lá dentro da sociologia, né? Duas grandes, assim, que os sociólogos defenderam, né? A primeira foi sobre a burguesia, né? Muitos defendiam a forma que a burguesia influenciou no comportamento da sociedade. E a outra é o capitalismo, né? São duas escolas que tentam distinguir isso, né? Então, é isso aí, pessoal. A única coisa que eu tinha para dizer até aqui, né? Da nossa aula, da aula 1. Espero vocês nos fóruns. Não sai do meu colo. Vaza, Lu, vaza. Agora não, rapaz, sai. Bom, espero vocês no fórum. Qualquer coisa pode me perguntar lá, que eu estou lá à disposição de vocês. E tchau.